Moçada, eu vou dar uns 5 minutinhos aqui para a galerinha ir entrando, tá? Fica na paz, fica na boa. Oi, gente, boa tarde. Vamos começar então aqui, né? À medida que o pessoal for entrando aí, a gente vai atualizando. Gente, plantãozinho nosso aqui da turma de extensivo, tá? Eu combinei previamente com o Paulo para a gente poder dar uma organizada, já que eu trabalho uma frente no terceiro ano e outra aí com vocês no curso. E eu acabei ficando com a frente que tem 2 aulas por semana, né? Tem um volume um pouco maior de matéria que é essa frente A, tá? Então, a gente vai trocar uma ideia agora e fazendo os exercícios aqui à medida que vocês forem solicitando. Aí vocês podem começar a elencar aí no chatzinho, ou se quiser abrir o áudio aí, bater um papo, perguntar. Estamos aqui na boa, tá, gente? Num ambiente o quê? Hostil, no lar, né? Cachorro latindo, mulher gritando, menino peidando, tá um sucesso danado, tá? Eu gostaria de
na medida do possível, a cada questão que a gente for fazendo, a gente elencar qual matéria que está sendo trabalhada aí, tá? E fiquem bem à vontade. Provavelmente a gente vai ter agora vários encontros nesse sentido. Então, sem correria, talvez até surja mais dúvida do que o tempo que a gente tem, né? Mas assim, tranquilo, fica de boa, vamos na paz, tá? Moçada, como não tem como eu projetar o livro aqui, eu vou fazer a leitura aqui física no livro e vou projetar para vocês aqui um quadrozinho onde a gente vai dar uma riscada e vamos trabalhar a matéria, se precisar explicar alguma coisa, montar alguma estrutura bonitinho, tá? Tá, deixa eu compartilhar com vocês aqui, então, a tela do meu iPad. Se tiver algum estresse, gente, não está ouvindo, não está aparecendo, você dá o grito aí, porque de tudo acontece nessas aulas, tá? Gente assistindo Fátima Bernardes de manhã, menino, não, foi uma loucura. Então vamos lá, galera. A primeira solicitação que eu tenho aqui é a questão de número 1 na página 13, livro 3, tá? Livro 3, ligação covalente 2, tá? Então, abrindo aqui no livro 3, página 13, nós vamos encontrar um exercício de aprendizagem, tá? Exercício de aprendizagem número 1, ok? Fazendo menção ao módulo 10. Módulo 10, exercício de aprendizagem 1, página 13. É lá do Ceará, né? Fala assim, ó. Analise o quadro abaixo que mostra propriedades de 3 substâncias, X, Y e Z, em condições ambientes. Tá? Bom, aí o que ele fala aqui? Substância 1, temperatura de fusão 801, é duro e quebradiço, solúvel em água. Tá? Substância 2, temperatura de fusão 600, denso, macio e maleável, não dissolve em água. Ok? Substância 3, temperatura de fusão 186, não conduz corrente elétrica e é solúvel em água. Tá? Gente, observe que quando você tem esse tipo de questão, ela não é conclusiva, né, qual tipo de substância que nós temos ali efetivamente, mas dá para a gente fazer por eliminação. Por exemplo, aí ele fala assim, considere essas informações, é correto afirmar que as substâncias X, Y e Z são respectivamente. Bom, observe. Substância 1 tem ponto de fusão elevado. É duro e quebradiço. Isso aí que vai ajudar a gente a responder a questão. Por quê? Característica de duro e quebradiço é característica de composto que iônico, né? Aí você poderia dizer, professor, sabe o que eu não entendo? Assim, na verdade, nada. Mas não seria contraditório você dizer que uma substância é dura e ao mesmo tempo é quebradiça? Você lembra que a dureza está vinculada à capacidade que o material tem de riscar, tá? E o quebradiço é resistir à pancada. O material que resiste muito à pancada e não quebra, ele é um material tenaz. O que seria um material quebradiço? É aquele material que não apresenta o quê? Tenacidade. Perfeito, gente? Tranquilo? Bom, então, a princípio, alto ponto de fusão, ser duro e quebradiço e ser solúvel, característica de composto que é iônico, né? Sempre lembrando que aqui a gente combinaria a possibilidade desse material ser metálico. Ele só não pode ser metálico por causa desse quebradiço. Metal, quando ele recebe uma pancada, ele vai entortar, amassar, adornar, que é a tal da maleabilidade ou ductibilidade, ok? Bom, então um é iônico, nós ficaríamos entre letra C e letra E, tá? Aí o segundo, o indivíduo tá com ponto de fusão a 600 graus Celsius, denso, macio e maleável. Só pelo fato dele ter falado maleável, a gente já automaticamente tem que pensar em quê? Metal, tá? Metal tem alto ponto de fusão também, é um material maleável e os metais são insolúveis em água. Perfeito. Então, iônico, metálico, né? Já marcaríamos aí letra C. Então, essa questão aqui, ó, eu estou fazendo a questão aprendizagem 1, módulo 10, letra C. Tá? Perfeito, galerinha? Gente, pode mandar as dúvidas aqui. Aqui, ó, chegou uma dúvida aqui.
Por que que substância covalente está como solúvel? Essa era a dúvida, né? A dúvida do Eduardo, tá, gente? Na verdade, galera, quando você fala de substância iônica, ela tem propriedades muito bem definidas. Substâncias metálicas muito bem definidas. Quando você fala de substâncias moleculares ou covalentes, aí você já não pode mencionar se é solúvel, se não é. Por quê? Você lembra? Pode ser polar, pode ser apolar, pode ser uma cadeia de estrutura muito longa, uma cadeia pequena. Então, nós temos a possibilidade de substâncias serem ou não solúveis, apresentando ou não esse caráter molecular ou covalente, tá? Sempre lembrando que quando você fala de uma substância covalente, você pode lembrar, inclusive, de alguns polímeros, tá? Por exemplo, vamos pegar um caso assim de um amido, tá? Que é um polímero da glicose e poderia dissolver parcialmente em água. É uma substância covalente, no entanto, tem solubilidade. Assim como você tem também a possibilidade de substâncias que não são solúveis e são covalentes. Então, o que eu quero deixar bem claro é que, diferente de composto iônico e composto metálico, o composto molecular ele não tem uma propriedade bem definida. Nós vamos ter várias características variando de uma substância molecular para outra. Tá? Bacaninha, gente? De boa? Legal? Moçada, tá sem dúvidas aqui no chat. Vamos só ficar olhando um para o outro, bater um papo, dar um testemunho, uma palavra de consolo, falar como é que você tá, como é que tá a sua vida. Dê seu depoimento aí também. E aí, galera, mais alguma duvidazinha aqui na parte de... Com vocês do extensivo, a gente trabalhou essa semana aí a questão iniciando a questão da geometria. Eu acho que foi postado hoje para vocês, né? Não sei se deu tempo de assistir e tal. Pintou aqui mais uma dúvida, gente. Questão 9, da página 9. Ó, módulo 9, tá? Só para a gente organizar aqui, ó. Aqui é proposto. Proposto 9, módulo 9, tá? Questãozinha que é do IME. Muita gente aplica aquele macete, vê que é do ITA e do IME e o que? Pula, né? Muito bom. Ele fala assim, ó. Segundo a teoria dos orbitais, as ligações covalentes são formadas a partir da interpenetração dos orbitais atômicos. Essa interpenetração leva à formação de orbitais moleculares. Considerando uma molécula de N2, cujos núcleos atômicos estão localizados ao longo do eixo Z. Assinale a afirmativa correta, tá? Assinale a afirmativa correta. O N2 possui uma ligação tripla constituída por dois orbitais moleculares, π, e um orbital sigma, que é tal. Galerinha, essa questão, ela é considerada uma questão mais selvagem, tá? Vamos brincar aqui, eu vou explicar bem detalhadamente para vocês. Você está lembrado que no caso do N2, a gente vai montar a estrutura fazendo aqui uma tripla ligação, né? Nessa tripla ligação, você sabe que uma dessas ligações é sigma e duas ligações são do tipo π. O que representa uma ligação sigma? Uma ligação frontal. O que representa uma ligação π? Ela é uma ligação paralela, ok? Bom, se você pegar o nitrogênio, ele é o elemento 7 da configuração periódica, então ele ficaria assim, ó, a distribuição eletrônica dele, 1s2, 2s2, 2p3, para dar os 7 elétrons, ok? Sendo que essa camada aqui é a camada de valência. Lembrando que CV também, gente, representa o quê? O comando vermelho, ok? Mas fique em silêncio. Bom, basicamente, você teria que desenhar, então, como camada de valência para o nitrogênio, um orbitalzinho que é o S, e o orbital P, desculpa, o subnível P, que é formado de 3 orbitais, tá? Então, tá aqui, ó, aqui seria o subnível S, e aqui nós teríamos o subnível P.
Você está lembrado que esses orbitais aqui, eles são apelidados de PX, PY e PZ, ok? E cada orbital desse é, na verdade, um duplo ovoide, né? Esse lóbulozinho, que a gente chama de alter, né? Então, cada um PX, o PY, o PZ, vai ser um alterzinho desse aí. Gente, boa, tranquilo? Bom, aí você vai falar assim, pessoal, e daí? Daí que para eu fazer uma tripla, o que que acontece? Primeiro, você vai ter uma interpenetração de orbitais frontal, de frente. Então, imagina assim, um orbital P. Suponha que aqui, gente, o meu desenho não vai ficar lá essas coisas, não, mas suponha que aqui seja o núcleo, tá? O núcleo. E aí veio um P de um lado, um P do outro e fez a interpenetração frontal, tá? Bom, você lembra que a chance agora de eu encontrar o elétron, ela é maior aqui na região de intersecção, que é o que a gente chama de overlap lá no inglês. Pessoal, mas eu que faço espanhol, fica em silêncio, tá? Tranquiliza. Ele pediu no exercício que você considerasse, eu vou até ler novamente aqui, ó, ele fala aqui, ó, considerando uma molécula de N2 cujos núcleos atômicos estão localizados ao longo do eixo Z. Ele pediu para o núcleo estar localizado no eixo Z. Galera, então, obviamente, o que vai acontecer? Eu vou apagar aqui para você entender. Esse lóbulozinho aqui, a chance de você encontrar elétron aqui agora é praticamente nula. Ele vai degenerar, vai virar um cotozinho. Professor, não estou acreditando que você está falando isso. Falei. Tire sua mãe, seu pai, seu irmãozinho da sala, tá, gente? Para não assistir essa aula, porque eu preciso desse emprego, ok? Gente, então olha lá que bonitinho. Isso aqui que você acabou de fazer é uma ligação sigma do tipo PZ, PZ. Professor, isso é uma regra? Não. Porque ele pediu no enunciado para que você colocasse os núcleos na posição Z, no eixo Z. Obviamente, como é que teria acontecido aqui as duas ligações π? Você vai ter um PY aqui, um PY aqui, vai rolar uma extensãozinha de orbital aqui, aqui. Essa ligação aqui, nós vamos chamar de ligação o quê, gente? π. Essa é uma π. Então, se esse aqui, ó, no eixo imaginário, acompanha aí, galera, olha que precisão com essa caneta. Já estou quase desistindo, mas está indo legal. Se isso aqui for meu eixo Y, então quer dizer que está rolando uma interpenetração paralela, que é a ligação π, no PY. Obviamente, sobraria aqui, eu até vou pôr em cor diferente aqui, gente, mas tenta imaginar que é o mesmo P, tá? Imagina um P entrando aqui para o fundo do quadro e na frente do quadro, que seria perpendicular. Seria isso, ó. Nós teríamos uma extensão de orbital aqui e uma extensão de orbital. Provavelmente, se você tiver sem seu óculos 3D, você não vai entender nada dessa explicação, porque nem eu não estou entendendo. Galera, aqui nós temos mais uma ligação π. Então, nós temos uma ligação frontal, sigma, no eixo Z, duas ligações π. Uma no Y, outra no X. Eu só pude efetivamente saber que a primeira interpenetração era no eixo Z porque o enunciado pediu isso. Gente, vamos marcar uma alternativa então? Olha a letra C. O N2 possui uma ligação tripla, constituído por dois orbitais moleculares π e um orbital sigma PZ. Tá? Então, vamos marcar aqui letra C. Muito legal. Questãozinha considerada difícil, tá? Mais uma vez, insisto, essa ligação ela poderia estar acontecendo a primeira frontal no X, no Y, é só uma referência que ele quis criar para que a ligação, para que tivesse uma resposta condizente com isso. Gente, boa ou não? Tranquilo? O par eletrônico isolado do subnível S iria repelir os orbitais da ligação? Não, gente, sempre lembrando que quando você fala em orbital, você está falando de região do espaço, né? Região do espaço.
É óbvio que quando você tem uma nuvem de elétrons, existe repulsão elétron-elétron, tá? Existe repulsão elétron-elétron. Só que nesse caso aqui, a gente não entra no íntimo dessa matéria quando a gente está estudando essa matéria aqui no ensino médio, mas só vai acontecer repulsão a ponto de você mudar formato quando tem hibridização. E moléculas biatômicas não têm hibridização. Vem um de frente com o outro, ou ele vai usar orbital P, ou ele vai usar orbital S. Lembrando que o único que usa orbital S para fazer ligação covalente é o hidrogênio, tá? Todos os demais elementos, então, se você pegar, por exemplo, HCl, HBr, HI, I2, toda molécula biatômica, você vai ter a interpenetração dos orbitais frontais, primeiro, para depois ter ligações paralelas. E essa repulsão não vai mudar a geometria, porque você não tem mistura de orbitais, tá? De todo jeito, lembra que uma molécula biatômica ela é linear, independente do número de nuvens, de quantas camadas ele tem e que orbitais eles estão usando para fazer a ligação. Tá? Massa? Página 5, gente. Não, questão 5 da página 8. Muito boa também, hein, gente? Proposto 5, PUC-Rio, página 8. Proposto 5, página 8. Deixa eu passar aqui à frente. Legal. Gente, a questão diz assim, ó. No composto P2O5, nas ligações P com O, o número de ligações covalentes coordenadas é... Pessoal, primeiro eu já não sei o que é ligação coordenada, tá? Segundo, o que ele está querendo dizer com isso, ok? Bom, gente, eu queria chamar a atenção para uma coisa na hora de montar essa molécula. Vamos lá, me ajuda aqui. P2O5. Gente, não fica acanhado de perguntar, não. Esse momento é bacana para a gente ir tratando dos detalhes. Existe uma sequência de regrinhas na hora de você montar estruturas. Dentre elas, você ligar sempre um elemento no outro. Quando um estabilizar, é que você coloca outro. Se tem a necessidade de colocar um determinado elemento e todo mundo já está estável, eu posso fazer dativa. Se a dativa não for possível, tem a possibilidade de expansão de octeto. Lembra disso? E esse caso aqui, ele é um caso especial. Eu queria te chamar a atenção por quê? Eu vou até apagar aqui para você entender. Se não tivesse esse 2, fosse só PO5, eu ligaria os 5 oxigênios no fósforo e pronto. Teria que dar um jeito de fazer essas 5 ligações aí, tá? Agora, a partir do momento que você tem um elemento em duplicidade e ele é o elemento central, como é que eu sei que ele é o elemento central? Porque o elemento central é definido como o elemento que estabelece o maior número de ligações. Entre o fósforo e o oxigênio, fósforo faz 3, que é da família 5, oxigênio faz 2, tá? Então, o fósforo é o elemento central. O que é que você tem? Você tem um elemento central em duplicidade. Quando isso acontecer, qual regrinha nós vamos ter que adotar? Tudo que você fizer para um fósforo, eu vou ter que fazer para o outro. Ou seja, nós vamos ter que criar o que a gente chama de simetria, tá? Cuidado, gente, porque eu já vi alunos de família, sabe? Pessoas de bem, o cara vai na igreja, atravessa a rua de mão dada e toma aquele leite semi-aquecido na caneca do Ben 10. Ele vai falar assim, professor, eu tenho que criar simetria em todas as moléculas, ela ser simétrica, bonitinha? Não. A simetria ela é uma condição para quando eu tenho um elemento central em duplicidade. Bom, então o que você teria que pensar aqui para resolver essa questão? O fósforo tem 2,5 oxigênios para um e 2,5 oxigênios para o outro. Professor, e como assim tem meio oxigênio para um fósforo? Sim, que seria o oxigênio ficar entre os dois. Tá? Então, eu teria que pensar numa estrutura em que o oxigênio está ficando entre os dois fósforos. Obviamente, agora sobraria 4 oxigênios para você colocar 2 de um lado e 2 do outro. Vamos lá? Se eu colocar mais um oxigênio aqui, em cada um deles, tudo que eu fizer para um, eu vou fazer para o outro. Fósforo tinha 5, fez uma com oxigênio, 6, 7, 8. 7, 8. Perceba que agora todas as espécies da minha estrutura estão estáveis, né? Todos estáveis, todos atingiram o octeto, essa é a ideia.
eu ainda preciso colocar mais 2 oxigênios, ligação que dativa, tá? Então eu teria que fazer agora dativa O, ok? Sempre lembrando, gente, que essa dativa, o fósforo contribui com 2 elétrons dele e o oxigênio não contribui com nenhum. Se você estivesse montando aqui a estrutura eletrônica, tivesse que colocar as bolinhas, né? Esse oxigênio aqui tinha 6, usou 2, sobraram 4. Esse oxigênio não usou nenhum dos 6 elétrons que ele possuía. Esse oxigênio do meio tinha 6, usou 2, sobraram 4. O oxigênio da extremidade também usou 2. E o oxigênio da dativa não usou nenhum. Tá? Essa seria a estrutura dessa molécula. Vê se eu estou falando alguma bobagem aqui. Nós teríamos 8 ligações covalentes, sendo 6 normais e 2 dativas. A ligação dativa, ela gosta de ser chamada à noite de ligação coordenada, que foi exatamente o que o exercício perguntou. Tá? Ele pergunta lá, as ligações P com O, qual o número de ligações covalentes que são coordenadas? Traduzindo, quantas são dativas? 2 ligações dativas. Minha caneta dando alteração. Olha que doideira, gente. Ainda faltou funcionar. Acabou. 2 ligações dativas, o que me permite marcar a letra B. Tá? Galera, ficou clara essa questão da simetria? Tudo que eu tiver que fazer para uma espécie, eu vou ter que fazer para outra. Tá? Essa seria, então, a estrutura do P2O5, que é o tal do pentóxido de difósforo. Ok? Gente, o que mais? Manda aí para nós. Vamos lá. Estou guardando vocês aqui. Questão 6 da página 9 e 6 da 14. 6 da 9. Bom, gente, exercício proposto 6, página 9, FUVEST. Tá? Analise a tabela periódica e as seguintes afirmações a respeito do elemento enxofre. Galera, deixa eu colocar uma coisinha aqui para vocês. Só um esqueminha. Você tem a tabela periódica ali, né? O enxofre ele está lá na família 16. Essa família ela é formada por os 7 porquinhos. Oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio. A famosa família dos calcogênios. Tá? São os calcogênios. Ele está falando sobre enxofre. Né? Então, um elemento de destaque nosso aqui é o enxofre. Ele fala assim, tem massa atômica maior que a do selênio? Não. Se o selênio é o elemento que está embaixo dele, número atômico maior, massa maior. E tem um falso. 2. Pode formar com hidrogênio composto molecular de forma H2S. Perfeito. Sempre lembrando, gente, que quando eu tenho o hidrogênio ligado a um elemento que tem tendência de ganhar elétrons, que é o caso do enxofre, a ligação tem que ser covalente, tá? Você vai colocar aqui um glitter, uma purpurina, para isso aqui ficar bonitinho, ok? Então, forma uma substância molecular com o hidrogênio verdadeiro. Tá? Ligação covalente. A energia necessária para remover um elétron da camada mais externa do enxofre é maior que a do sódio. Gente, se você pegar o sódio, ele está exatamente no mesmo período do enxofre, só que aqui no cantinho esquerdo da tabela periódica. Você lembra que o raio ele cresce para baixo e para a esquerda. Então, o sódio ele tem um raio maior do que o enxofre. Por que eu estou falando em raio, gente? Porque o raio sempre tem que ser minha justificativa na hora de justificar propriedades periódicas, tá? O que nós vamos imaginar aqui, então?
Deixa eu voltar aqui, gente. Está dando pau na minha tela. Aí. Se o enxofre é menor do que o sódio, é mais difícil arrancar elétrons do enxofre. Então, a energia de ionização do sódio é menor que a energia de ionização do enxofre. De novo, quanto menor o raio, mais difícil é a retirada desse elétron na camada de valência, porque você tem um núcleo fazendo uma atração mais forte em relação à última camada, tá? Então, esse item, só ler de novo aqui, que eu estou perdido. A energia necessária para remover um elétron da camada mais externa do enxofre é maior. Verdadeiro. Verdadeiro. Último item. Pode formar com sódio um composto iônico de fórmula Na3S. Galera, se o enxofre fosse fazer ligação com sódio, sódio está na 1A, a tendência é perder 1, enxofre 6A, a tendência é ganhar 2. Dá uma cruzadinha de leve, não comenta com sua mãe. Na2S, sulfeto de sódio. E ele propôs aqui que seria Na3S, mentiu gostoso. Falso. Tá? Ficaram corretos o 2 e o 3, você vai marcar a letra C. Legal, gente? Questão, nosso tempo aqui já tá indo também, gente, mas vamos lá, tem mais uma aqui, ó, a questão 6 da página 14. 6 da página 14. Tá, massa. Essa questão, ela é uma questão de aprendizagem, tá? Módulo 10, página 14, questão 6, Rio Grande do Sul. Duas substâncias elementares que apresentam uma mesma composição química, porém com organização cristalina diferente, são consideradas formas alotrópicas uma da outra. Assim, são consideradas formas alotrópicas o diamante e o grafite. A respeito dessas duas substâncias, são apresentadas as seguintes afirmações. Tá? Gente, só um detalhezinho aqui, para não ter erro nessa questão. Quando você fala em grafite, isso aqui vale a pena você ir para a prova sabendo, tá, gente? Ele é sp2, tem geometria trigonal plana, uma ligação é dupla. Isso aqui faz o grafite ser condutor, tá? Já o diamante, ele tem uma estrutura sp3, então o carbono aqui ele tem conformação de um tetraedro, tá? Lembrando que o grafite é mole, o diamante é o material mais duro da natureza, tá? Vamos aos itens? 1. Tanto o diamante quanto o grafite são substâncias formadas por constituintes amoleculares, tá? Galera, o que ele quis dizer com isso? Você concorda que não tem jeito de eu falar molécula do grafite e molécula do diamante? Por um motivo simples. Não tem número contável de átomos compondo cada uma dessas estruturas. Então, tanto o grafite quanto o diamante são representados pela fórmula CN, que significa, você não tem como representar a estrutura como uma molécula, tipo, tem como eu representar H2O, CO2, N2O2, mas não teria como eu falar qual que é a molécula do grafite, não tem jeito. Inclusive, né, nós vamos trabalhar isso um pouquinho mais à frente, substâncias que faz ligação covalente e não tem número contável de átomos na sua estrutura, elas são ditas amoleculares ou substâncias covalentes. Cuidado, ligação covalente é uma coisa, substância covalente é outra. Por exemplo, a água não é uma substância covalente, ela é uma substância molecular que faz ligação covalente. Tá? Já o grafite, ela é uma substância covalente, em que os carbonos estão ligados por ligação covalente. Então, primeiro item, verdadeiro. 1, verdade. 2, nenhum dos dois compostos conduz eletricidade. Mentiu. Grafite tem ressonância e é condutor. É uma das poucas substâncias sólidas que não são polímeros que conduz eletricidade não sendo metal. Tá? Suas temperaturas de fusão e ebulição são elevadas, sendo ambos muito quebradiços. Ambos são extremamente quebradiços, nem diamante nem grafite resiste a pancada. Cuidado, hein? O diamante é o material mais duro. Não significa que ele não seja quebradiço. Se você chegar em casa, pegar lá na gaveta da despensa
um diamante grandão assim, dá uma martelada, você vai perceber que ele vai espatifar totalmente material quebradiço. E o item 4, ele fala assim, na natureza são encontrados na fase de agregação sólido, perfeito, tanto grafite quanto diamante, são alótropos do carbono no estado sólido. Galerinha, e finalmente são consideradas substâncias moleculares, falso, acabei de explicar para você. Se não podem ser escritos como uma molécula, eles são compostos amoleculares, também conhecidos como compostos o quê? Covalentes, tá? Bacana? Gente, estamos aí a uns 3 minutinhos só do fim do nosso tempo aqui. Sem ansiedade, né? Eu queria, assim, vocês desenvolverem aqui os exercícios do módulo 9, do módulo 10. O módulo 11, ele vai gerar um estresse um pouco maior, tá? Deixa eu terminar essa parte de geometria com vocês completa, né? A gente encerra essa parte na sexta-feira. Aí vocês vão desenvolver esses exercícios com um pouco mais de tranquilidade, tá? E a gente vai ter esse momento nosso aqui de plantão agora todas as semanas. Se vocês quiserem previamente mandar as dúvidas de vocês um pouquinho antes de começar a reunião, ali no directzinho lá no Instagram, eu elenco tudo aqui para a gente poder ir resolvendo, tá, gente? Ó, fica meu abraço, eu estou morrendo de saudade de vocês. Nunca pensei que vocês iam vir assistir aula aqui em casa, que bom que vieram, tá? Você sabe que o importante é estarmos o quê? Juntos, nesse momento juntos, mas sem contato, tá? Minhas paredes aqui estão revestidas com álcool gel, tá? Gente, forte abraço para vocês, fica na paz e até o nosso próximo plantão. Obrigadão, viu? Tudo de bom.